Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Michel Liscoves, eu sou o médium dirigente do Colégio de Umbanda Legião de Maria e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto delicado, nós vamos falar sobre fofoca no templo. Infelizmente, a grande maioria das casas de oração sofre com isso. Eu gosto muito de assistir os vídeos do Norberto Peixoto, porque o Norberto Peixoto ele costuma bater na tecla de que todo médium ele deve procurar melhorar, evoluir a sua conduta, o seu caráter ao longo do tempo em que ele se encontra dentro de uma casa de oração, dentro da Umbanda. Eu concordo plenamente com ele. Ainda ontem eu recebi a visita de um dos meus médiums aqui e hoje nós vamos ter trabalho, né? Nós vamos ter gira de atendimento no Colégio de Umbanda Legião de Maria. E a gente estava comentando justamente sobre essa questão de melhorar, né? E ele comentou assim, nossa, Allan Kardec já dizia que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço diário que ele realiza para melhorar o seu caráter. Isso não significa que nós vamos nos tornar perfeitos, que nós vamos ser igual Jesus Cristo foi, ou como Zélio de Moraes foi, ou como Chico Xavier foi, não. Isso significa que nós temos nossas limitações, nós temos as nossas sombras e nós temos que trabalhar elas para que nós nos tornemos seres humanos melhores. E um dos problemas que a grande maioria dos templos tem é a questão de fofoca. Normalmente, as pessoas elas criam afinidade dentro dos templos. Então, por exemplo, você tem lá 20, 30 pessoas dentro de uma corrente mediúnica, você vai ter subgrupos dentro desse grupo. Pessoas que criam amizade, que criam vínculos, que têm afinidade de assuntos, de trabalho e outros. O que é bom, isso não é ruim, isso é positivo. Quando as pessoas passam a se reunir, né, dentro desse vínculo, dessa amizade que elas criam, para falar mal de um terceiro que não está presente, aí nós temos a maledicência, a fofoca. E isso é muito ruim e extremamente prejudicial para o templo. Por quê? Porque cria, na egrégora espiritual da casa, na egrégora energética da casa, você cria uma psicosfera negativa. Ou seja, dentro da própria corrente mediúnica, você vai criando elos fracos de pessoas que começam a se sintonizar com energias que não são as mesmas dos seus guias e mentores espirituais, e elas passam a falar mal de terceiras pessoas que estão ali dentro. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Ponto. Eu não sou obrigado a me dar bem com todo mundo. Não sou obrigado a gostar de todos os irmãos de corrente. Não sou obrigado a fazer isso. A gente tem a questão própria, afinidade, eu não me afinizo, as ideias não se batem e tal. Mas entre você não se dar bem com alguém e você sair falando mal dele, há uma grande diferença. Entende? E isso a gente precisa entender. Cara, eu não me dou bem com todo mundo. Não são todos os médiuns do Colégio de Umbanda Legião de Maria que eu tenho a mesma afinidade. Não, eu gosto de todos. Entende? Eu procuro tratá-los todo bem, mas tem gente que a conversa flui mais do que outros. Tem pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais quietas e tal. E uma coisa que eu aprendi nesses 7, 8 anos que eu tenho de Umbanda é que, infelizmente, o ser humano tem a tendência de criticar o próximo, julgar o próximo. E a gente só aprende tomando porrada, tomando lambada nas costas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa procurar melhorar, procurar evitar de tocar nesses assuntos, procurar evitar de falar mal do próximo, procurar evitar de julgar o próximo, as atitudes do próximo. Quantas vezes a gente vê médiums que se dizem inconscientes ou médiums que são conscientes assumidos, né, durante o transe mediúnico, eles terminam o atendimento e eles comentam com outras pessoas o que o guia dele falou ou não falou. Então, a gente precisa tomar certo cuidado. Você está me entendendo? Porque o meu guia passou sabão no outro médium e tudo mais, porque meu guia falou tal coisa por consulente e tal. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas conversinhas, com fofoquinha. Tanto dos membros da corrente, quanto dos membros da corrente com relação à assistência, com relação à consulência. A gente precisa
ter integridade, a gente precisa buscar ser íntegro. Isso não significa que a gente vai acertar, a gente comete erros na nossa vida. Eu cometi erros na minha vida, eu não nego isso, não sou um ser humano perfeito. Aliás, eu estou muito longe disso. Só que eu procuro aprender com os meus erros, eu procuro melhorar todos os dias. É difícil, é extremamente difícil você criar novos hábitos, você deixar certas manias para trás, mas não é impossível. E o que Deus espera de nós, a espiritualidade espera de nós, é justamente isso, é o esforço diário para você melhorar o seu caráter. E isso é que faz a diferença, porque lá na frente, quando você tiver 80, 90 anos, ao final da sua vida, todo esse esforço que você fez desde os 30 anos, desde os 20 anos, de quando você começou a mudar, 40, 45, 50 anos, isso vai ter causado uma diferença grande na tua vida. Você vai ter melhorado bastante na sua vida. E aí você vai ter evoluído bastante. E aí, no final das contas, quando se pesar como você entrou e como você saiu da sua encarnação, houve uma mudança significativa. E é isso que importa. Eu peço que vocês tenham muito cuidado com fofocas. Não se reúnam entre pessoas de uma corrente para falar mal de terceiros da mesma corrente mediúnica ou para falar mal de consulentes. Evite isso. Aprenda a se isolar desse tipo de comentário. Se torne um bandista de verdade. Quem aprende com os guias espirituais evita isso. Procura não estar presente. E quando está presente e tem aquele estalo, se toca do que está acontecendo, a pessoa sai de perto e procura se tornar melhor. Fica aqui um axé luminoso para todos. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e compartilhá-lo com os seus amigos nas redes sociais. Se você não é inscrito, faça a gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, clique ali no sininho de notificação e receba sempre em primeiras mãos os nossos vídeos. Muito obrigado, até a próxima.